Excelentíssimo senhor presidente nacional da OAB, Dr. Beto Simonetti. Saúdo o governador do Estado em exercício, Gabriel Souza. Agradeço, presidente Beto, governador Gabriel, presença de vossas excelências abrilhantando esta sessão solene de posse. Saúdo a deputada federal Ana Ortiz, representando a Câmara dos Deputados, deputada delegada Nadine, representando a Assembleia Legislativa, e da mesma forma agradeço a Câmara dos Deputados e a Casa do Povo do Estado do Rio Grande do Sul pela presença. Minha saudação ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Alberto Delgado Neto, e faço aqui, presidente Alberto, um agradecimento de público a Vossa Excelência, ao órgão especial do TJ, que enviaram para a Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei de interesse da advocacia que está tramitando e que, se aprovado, significará a isenção no pagamento de custas judiciais na execução de honorários no Estado. Saúdo o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltz, e aqui o sempre Procurador-Geral de Justiça, Mauro Henrique Renner, agradecendo a presença do Ministério Público, o Defensor Público-Geral do Estado, Newton Leonel Arnec Maria, da mesma forma, sempre juntos com a Defensoria. Minha saudação ao membro honorário vitalício, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul e ex-presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia. Agradeço e saúdo o prefeito Sebastião Melo, que até há pouco estava conosco, agora representado pela vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Urno. O prefeito Melo foi também se unir a esta missão, que será de uma delegação gaúcha no exterior. Minha saudação e agradecimento ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Fernando Quadros da Silva, pela interlocução permanente do TRF com a Ordem dos Advogados deste Estado. Saúdo com muito carinho a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, recém-eleita e empossada, Neuza Maria Rolim Bastos, uma grande vice-presidente da Ordem, uma grande dirigente de Ordem, que muito contribuiu durante a nossa gestão e fará, tenho certeza, muito mais pelas advogadas e advogados gaúchos. Minha saudação à nossa querida presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Sulamita dos Santos Cabral, com quem tive a oportunidade de compor a diretoria do nosso IARGS e com quem sempre muito aprendi. Agradeço e saúdo a presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereadora comandante Nádia, também aqui representando a Casa do Povo desta cidade, da capital do Rio Grande. Minha saudação e agradecimento ao vice-presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Sarmento Cordeiro, amigo, irmão de caminhada de ordem, que foi agora justa e merecidamente homenageado pela sua sensibilidade que teve com a advocacia brasileira ao longo de toda a sua trajetória, mas em especial com a advocacia gaúcha no momento em que mais precisamos. Minha saudação à ex-presidente da OAB, Medalha Rui Barbosa, Cleia Carpe da Rocha, fonte permanente de inspiração. Ex-governadores do Estado, o meu muito obrigado em nome da advocacia gaúcha, pela presença de vossas excelências nesta solenidade. Pedro Simon, Germano Rigoto, Ieda Cruzius e Jair Soares. Políticos para quem o conceito de bem comum faz e fez sempre todo o sentido. Saúdo ainda, com muita alegria, e faço um registro especial. As lideranças da advocacia gaúcha eleitas, colegas de diretoria da Ordem e da Caixa, Claride Quitolina Tafarel, Ana Lúcia Kercher Piccoli, Regina Pereira Soares, Jorge Luiz Dias Fara, Paula Gril Silva Pereira, Alessandra Glufke, Juliano Sampaio Gonçalves
e Matheus Portela Aires Torres. Vossas Excelências são genuínas e verdadeiras lideranças da advocacia rio-grandense. O meu muito obrigado por nós já estarmos caminhando juntos, mas em especial pelo próximo triênio, que tenho certeza, com o talento, com a capacidade de vocês, vamos fazer muito mais por estas mulheres e homens que compõem a OAB do Rio Grande do Sul. Agradeço o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Voltaire de Lima Moraes, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Alexandre Correia da Cruz, aqui representando o presidente Ricardo Hofmeister Martins Costa, que se encontra em Brasília, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Marco Peixoto, procurador-geral do Estado Eduardo Cunha da Costa, desembargadora Maria Emília Moura da Silva, presidente do Tribunal de Justiça Militar, as nossas conselheiras e conselheiros federais ora empossados, Grace Stocker, Mariana Melara Reis, Pedro Alfonsin e Rosângela Maria Herzer dos Santos. Também genuínas e verdadeiras lideranças da advocacia gaúcha que muito bem irão representar esta seccional junto ao Conselho Federal, presidente Beto Simonetti. Faço aqui um registro também dos nossos ex-presidentes, e sempre presidentes, Fernando Krieg da Fonseca, Luiz Carlos Levenzon, Marcelo Bertolucci e Renato da Costa Figueira. Agradeço profundamente, do lado esquerdo do peito, a secretária-geral do Conselho Federal, doutora Rose Moraes, ao tesoureiro da OAB Nacional, Délio Lins e Silva, e aos amigos e irmãos presidentes de seccionais, Rafael Lara Martins, Gisela Alves Cardoso, Luiz Fernando Casagrande Pereira, Edinaldo Gomes Vidal, Juliano Mandelli, pela presença que abrilhanta seguramente a nossa solenidade. E eu vejo que, não sei se é por obra do destino, mas o cerimonial tentou aqui me pregar uma peça. Não consta aqui na nominata o presidente Márcio, presidente da nossa OAB de Rondônia, que saiu da tribuna da sua posse ontem à noite para vir aqui nos prestigiar. Obrigado, presidente Márcio Nogueira. Obrigado aos queridos colegas, amigos, irmãos, presidentes de seccionais que estão conosco hoje. Saúdo a secretária-geral adjunta da OAB do Mato Grosso, doutora Adriana Tancini, conselheiros federais, nosso sempre vice-presidente do Conselho Federal, Rafael de Assis Horn, Cássio Teles, sempre presidente da OAB do Paraná, e Carlos José dos Santos da Silva, o Cagé. Agradeço muito pela presença também conosco nessa solenidade. Feitas as saudações, senhoras e senhores, esta cerimônia de posse solene é momento de agradecer, de reafirmar valores, propósitos e de firmar posições. É hora de renovar a esperança. E posições firmes da ordem gaúcha não irão faltar. Não porque esse seja um desejo da OAB, mas porque a advocacia e a sociedade rio-grandense precisam de posições claras, firmes, mesmo que isso desagrade esse ou aquele grupo, segmento social ou autoridade pública. O papel da OAB não é agradar. Nossa história mostra que devemos ser críticos, inquietos, questionadores, sem que isso nos retire a possibilidade de elogiar, reconhecer, aplaudir, quando, sob a nossa ótica, as instituições, os agentes públicos e privados, os poderes e políticos estejam funcionando e no caminho certo. Firme nas ideias,
e suave com as pessoas. Assim se constroem relações institucionais. Assim tento agir e me pautar no exercício deste honroso e desafiador cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Recebemos a maior votação da história em uma eleição moderna, inclusiva, que oportunizou o voto presencial e online, ampliando a participação da advocacia e, portanto, ampliando a legitimidade do pleito e dos eleitos. Esta votação histórica é das senhoras e dos senhores conselheiros, das senhoras e dos senhores presidentes de subseções, dos presidentes e membros de comissões, dos colaboradores da OAB, da diretoria da Caixa, da ESA, enfim, uma obra verdadeiramente coletiva. Registro aqui o meu profundo agradecimento à Advocacia Gaúcha por nos dar esta maiúscula e retumbante vitória após 18 anos no comando da entidade. Isso só foi possível graças a todos que trabalharam para mudar a vida das advogadas e advogados gaúchos. Registro aqui o meu agradecimento e reconhecimento aos presidentes de ontem, de hoje e de sempre. Cleia Carpe da Rocha, Fernando Krieg da Fonseca, Renato da Costa Figueira, Luiz Felipe Lima de Magalhães, Luiz Carlos Levenzon, Marcelo Bertolucci e Cláudio Lamac. Uma salva de palmas a esses que construíram a história desta instituição. Vossas Excelências dignificam o nome da OAB. Vossas Excelências buscaram e buscam o bem comum, o melhor para a instituição, para a advocacia e para a cidadania. E por isso, merecem nossa admiração, reverência e eterna gratidão. São e sempre serão lembrados e reverenciados. Gratidão é a memória do coração e dívida que não prescreve, ou não deveria prescrever, já diria o presidente Cláudio Lamac. Sobre ele preciso afirmar: líder nato, humilde, forte, sensível, que teve a coragem e a força necessária para revolucionar a advocacia, sendo o único advogado rio-grandense a chegar na presidência da OAB Nacional, em toda a história. Minha condição de irmão, melhor amigo e sócio, não me retira a capacidade e a legitimidade de fazer esse registro. Justo, necessário e absolutamente correto. Ao contrário, como presidente eleito e agora reeleito, tenho esta obrigação e esse orgulho. A eleição acabou. Durante o pleito falaram em clã, dinastia, família. Erraram nos dois primeiros, acertaram na última. A OAB do Rio Grande do Sul, desde que essa revolução iniciou em 2007, passou a ser uma grande família, composta por muitas pessoas que fizeram muito pelos nossos colegas, que tanto precisam a força da ordem. Obra coletiva, reconhecida pela advocacia no voto direto, na maior eleição de todos os tempos. Tivemos uma gestão histórica, dinâmica, aguerrida. Defendemos as prerrogativas da advocacia com vigor e com fervor. Estivemos em todos os rincões desse Estado, ao lado das advogadas e advogados, para ouvir, debater, ser criticado, encaminhar soluções. E foram muitas as soluções. Programas estruturantes, olhar para a jovem advocacia e para a mulher advogada, elevações de entrância, aumento da tabela e do orçamento da advocacia dativa, o maior evento de todos os tempos,
a cidade da advocacia. Batemos o recorde no número de desagravos públicos e de audiências públicas, mais de 100 de reuniões com a Corregedoria, manutenção de varas, entre tantos avanços e conquistas. Enfrentamos o período mais difícil da história recente do povo gaúcho. As enchentes de 2024. Pela primeira vez em 92 anos, tivemos que sair da nossa sede. Mas não ficamos sem sede. Do histórico prédio da Faculdade de Direito da URGS, colocamos no ar um programa de acolhimento que verdadeiramente abraçou a advocacia. Foram quase 3.000 colegas atendidos com recursos a fundo perdido, um convênio com o Sebrae, fundo garantidor, cestas básicas, roupas, além da nossa ação cidadã. Meu muito obrigado a todos que estiveram conosco nas enchentes, colaboradores da UAB, conselheiras e conselheiros, presidentes de subseções, presidentes e membros de comissões, advogadas e advogados voluntários. Vocês mostraram humanidade, força, coragem, sensibilidade e amor. Vocês foram excepcionais. E ajudaram muito a tantos. Meu muito obrigado à advocacia brasileira, a todas as conselheiras e conselheiros federais, presidentes de seccionais, caixas de assistência, todo o sistema OAB e a dezenas, centenas de advogadas e advogados brasileiros que revelaram o melhor que o ser humano tem. Ao presidente Beto Simonetti, que também nesse triste episódio que vivemos aqui no Estado, novamente apresentou ser um líder sensível, humano, competente e diligente, e que nos auxiliou de forma muito significativa, a fim de que pudéssemos fazer, como fizemos, a diferença na vida de milhares de colegas que sofreram muito naquele período. E também por isso, presidente Beto Simonetti, Vossa Excelência recebe hoje a mais alta honraria da Ordem Gaúcha, a Comenda Oswaldo Vergara. Muito obrigado. Conte sempre com o Rio Grande e com esta aguerrida advocacia aqui do Garrão do Brasil. Nosso agradecimento ao vice-presidente nacional da UAB, Dr. Felipe Sarmento Cordeiro, que igualmente não mediu esforços para, por meio do FIDA, trazer amparo e auxiliar a UAB do Rio Grande do Sul. Gostaria, em nome de 2 conselheiros federais, agradecer a toda a advocacia brasileira. Conselheiros federais Marcelo Tostes e Tadeu Jaime, de Minas Gerais e Roraima, que estiveram conosco na linha de frente, indo nas subseções, trazendo alimentos, roupas, cobertores e carinho para a nossa gente. Nunca vou me esquecer. Nossos dias no centro de recebimento e distribuição de donativos, nossas visitas às subseções e cidades atingidas, os abraços que demos, as lágrimas que junto derramamos, a esperança estampada no rosto de cada gaúcha e de cada gaúcho, que junto tocamos no coração e ajudamos a diminuir um pouco a dor da perda, da fome, do frio e do medo. Foram dias muito difíceis, emocionantes, tristes, mas também vários momentos felizes quando conseguimos fazer algo pelos nossos. E a UAB do Rio Grande do Sul fez muito por muitos. Lançamos 4 temas de interesse da sociedade: a extinção da dívida, a antecipação do pagamento dos precatórios, a criação de uma zona franca e a utilização de fundo de defesa dos direitos difusos. Quanto à dívida,
é preciso frisar. Está paga, quitada, isso precisa ser reconhecido pela União ou pelo Supremo Tribunal Federal. São, no mínimo, 3 gerações de gaúchas e gaúchos impactados por uma dívida, governador Gabriel Souza, que retira a capacidade do Estado investir, afetando, ao fim e ao cabo, a qualidade de vida e o futuro do nosso amado Rio Grande. Não é possível que a União Federal, sócia do Estado na execução de políticas públicas, esteja exigindo juros e correção como se um banco fosse. Este Estado desenhou as fronteiras do país na pata do cavalo e na ponta da lança, abriu as novas zonas agrícolas que hoje trazem desenvolvimento e renda, já foi celeiro do Brasil, e precisa que seja feita justiça em relação a esta dívida ilegal, imoral e nefasta para o Rio Grande. Demos expressiva e inédita contribuição ao Estado. Obtivemos a antecipação do pagamento dos precatórios, 4 bilhões de reais, quase 1 bilhão de ICMS, 1 bilhão de honorários advocatícios, além dos 700 milhões da diferença do ICMS e combustíveis. Tudo isso, graças à ação civil originária 2059, ajuizada pelo presidente Cláudio Lamaque em 2012 e pronta para julgamento com perícia que aponta, sim, a quitação da nossa dívida com a União Federal. Agradeço, deputada Nadine, a Assembleia Legislativa que, através de sua mesa e por aprovação de todos os partidos, de todas as ideologias, ingressou na ação da ordem, junto a quase uma centena de entidades que representam a sociedade. Essa ação não é mais da UAB. Essa ação é do povo do Rio Grande. Fizemos uma defesa integral da democracia e do Estado democrático de direito em todos os momentos em que houve ameaças, e assim continuaremos. Ditadura nunca mais, nem a do fuzil e nem a da toga! Temos compromisso com a democracia e com o Estado democrático de direito. Não aceitamos qualquer iniciativa ou apologia a golpe, rompimento da Constituição ou retrocesso. O único caminho para uma nação ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o caminho da democracia. Também não podemos aceitar a ditadura do Poder Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer, como já dizia há 100 anos o patrono da advocacia, Rui Barbosa. Os excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no inquérito 4781, não podem ser considerados válidos e corretos a nenhum pretexto, pois atentam também contra a democracia e contra o Estado de Direito. Precisamos dizer, em alto e bom som, que defendemos a democracia. Venha de onde vier o ataque, independentemente das nossas posições políticas ou ideológicas. Precisamos que o Supremo seja respeitado por toda a população e que seja farol do Poder Judiciário, que seja o propagador da paz social, do equilíbrio, da ponderação e da temperança. O cidadão deve ser o centro das atenções dos poderes e nunca o contrário. O plenário virtual regulamentado pelo CNJ, no ponto em que não garante à parte representada pela advocacia a opção do seu uso, se reveste em grave atentado à cidadania, pois restringe muito mais do que o direito de sustentação oral, fere os princípios de acesso à justiça
e ampla defesa. Por isso, realizamos um ato público há alguns dias e reiteramos aqui nosso pedido aos tribunais deste Estado. Deem um exemplo de respeito e valorização à advocacia e à cidadania. Façam constar em seus regimentos internos que o plenário virtual será sempre opção da parte representada pela sua advogada ou pelo seu advogado. Acesso à justiça é muito mais do que senha e login. Iniciamos essa luta em 2023 com a campanha Vídeo gravado não é sustentação oral, não é e nunca vai ser, porque sustentação oral é ato ao vivo, síncrono, presencial ou telepresencial, mas ao vivo. Também não podemos aceitar o abuso que tem ocorrido por parte de alguns órgãos julgadores em relação a decisões monocráticas. A postura desses órgãos atenta contra o devido processo legal, restringe o direito da advocacia e nossas prerrogativas. Mas mais grave, não dá a decisão colegiada e aprofundada que o jurisdicionado merece, porque ele, o cidadão, é a razão de existir dos poderes. Assim como tais decisões, assistimos perplexos a alguns juízes e desembargadores criarem dificuldades para que advogadas e advogados façam um mero despacho, para além de uma prerrogativa da advocacia, prevista em lei federal, nosso direito de despachar, ser recebido, ter uma audiência com um juiz, desembargador ou ministro, é um direito do nosso constituinte, do cidadão, de ser recebido por um servidor público que é remunerado pelo pagador de impostos. É para o cidadão e pelo cidadão que o Estado existe. Nossos constituintes, a sociedade, bate na porta dos nossos escritórios, cobrando o andamento dos seus processos, a solução dos seus litígios e, por vezes, culpam a advocacia pela demora. Reitero o que disse há 3 anos na posse solene. A culpa pela morosidade não é e nunca será daquele que cumpre prazos. Nosso reclamo é mais, muito mais, do que um brado em defesa da profissão. É um aviso aos navegantes, à sociedade e ao próprio Poder Judiciário. Queremos, como já afirmei há 3 anos, um Poder Judiciário forte e respeitado. Mas, para isso, o cidadão e a advocacia devem estar no centro das decisões e da atenção dos poderes, em especial do Judiciário, que não está sujeito ao controle das urnas. Esta posse solene da maior entidade da sociedade civil brasileira ocorre quando o Brasil e o mundo passam por profundas e efervescentes transformações e debates. É fato, a vida mudou, está acelerada e as redes sociais deram, abre aspas, novos ares à família dos povos, fecha aspas nas palavras de Oswaldo Aranha. A mudança, a transformação, o debate não só são importantes, como simbolizam avanços. Contudo, em que pese sempre seja possível revermos conceitos e práticas na medida do avanço tecnológico e social, existem alguns pilares de uma sociedade que são imutáveis. A liberdade é um destes pilares. A de expressão é a rainha das liberdades, como ensinou Ulisses Guimarães. Precisamos buscar meios e regras que tragam um equilíbrio e uma ponderação aos novos desafios e efeitos das redes sociais e às novas formas de comunicação, garantindo que a honra, a reputação e que vidas
não sejam destruídas por ataques virtuais, sem que isso venha restringir a liberdade da imprensa e de expressão. Quem sabe essa seja a mais difícil e complexa tarefa dos operadores do direito e juristas deste século. A defesa da democracia não pode ser a fonte de restrição à própria democracia. Uma sociedade livre pressupõe o direito à expressão, mesmo que ácida, dura, mesmo que duvidosa, a afirmação ou informação. Mas ataques e desinformação em massa também colocam em xeque a democracia e apresentam riscos graves. É uma difícil equação. A crítica, especialmente aos poderes e políticos, é fundamental, assim como a imunidade parlamentar, seja a opinião ou manifestação parlamentar, de centro, de esquerda ou de direita. Como afirmou o filósofo Voltaire, posso não concordar com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Precisamos estabelecer critérios de uso ético da inteligência artificial entre todos os operadores do direito. A inteligência artificial é um extraordinário avanço tecnológico que já está contribuindo com a celeridade e com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Mas o ato de advogar, julgar, acusar, defender, é um ato humanista e assim deverá continuar sendo. Pois em um processo existem seres humanos que buscam a realização da justiça. Estamos agindo e precisamos de solução no que tange à quitação do estoque de precatórios estaduais. Não obstante os esforços do governo do Estado, governador Gabriel Souza, e do Tribunal de Justiça, presidente Alberto Delgado, que ampliaram significativamente, em relação ao passado, o fluxo de pagamentos, milhares de gaúchas e gaúchas morrem sem receber os seus créditos. O Estado, em todos os seus níveis, não pode ser o inimigo do cidadão. Não é justo que o mesmo Estado que é implacável para cobrar tributos deu calote na hora de pagar o que deve. São muitas as demandas e os desafios que teremos nos próximos 3 anos. Meu compromisso é continuarmos dispostos a ouvir, exercitar o diálogo à exaustão, buscar a construção de soluções, pontes e consensos. Seguiremos atuando na defesa dos direitos humanos e lutando contra qualquer espécie de preconceito ou discriminação. Não é possível aceitar que um ser humano seja tratado de forma diferente pela cor da pele, pelo gênero, pela orientação sexual, deficiência, pela idade ou por qualquer outra característica física. Precisamos agir para acabar com a violência doméstica contra a mulher, crianças, adolescentes e grupos vulneráveis. Verdadeira chaga brasileira que acaba com famílias, vidas e futuros. Vamos criar o Memorial dos Direitos Humanos. Vamos fazer um diagnóstico do sistema carcerário para que tenhamos pena digna, segurança nas ruas e condições adequadas para o exercício da advocacia nos presídios. É hora de encerrar. Encerro essa manifestação formal com o peito cheio de orgulho da advocacia gaúcha. Foram 3 anos de presença permanente, ao lado da advocacia do interior e da capital, nas subseções, nos foros, delegacias, presídios e tribunais. Finalizo esse discurso de posse com a mesma vontade e com a mesma garra do primeiro dia do mandato anterior, ciente que a advocacia atravessa um momento difícil e que precisamos fazer ainda mais do que já fizemos pelas advogadas e advogados gaúchos. E faremos. Meu muito obrigado a todos. Meus sócios e a nossa fantástica equipe da Lamac Advogados, obrigado pelo apoio e por me substituírem
nesses 3 anos de ausência do escritório. Aos meus amigos, meu muito obrigado e minhas desculpas por estarmos convivendo tão pouco. Os amigos são a família que escolhemos e eu tenho os melhores do mundo. A minha família, esteio, alicerce, porto seguro para os dias de tempestade, meu amor incondicional e gratidão eterna. Minha mãe Margit, exemplo de ser humano, esbanja saúde e vontade de viver do alto dos seus 85 anos. Inspira a todos nós. Te amo, minha mãe. Minha amada cunhada Clarissa, minha amada irmã Lúcia Helena, tia Heloísa, Celi, minhas afilhadas, Vitória, Maria Eduarda, Bruna, Gabriel, de onde estiver. Laura, o meu amado afilhado, Cláudio Lamáquia Filho, vocês são demais. Encerro. Meu irmão Cláudio Lamáquia, que Deus nos dê saúde e muito tempo de vida para seguirmos juntos. Nosso amor, amizade e irmandade é, para mim, um dos maiores e melhores presentes que tive e que tenho na vida. Hoje, no exercício da presidência da Ordem, me inspiro no teu exemplo, nas tuas ações, na tua conduta, e tenho a exata noção do quanto fizeste pela advocacia gaúcha e brasileira. Foi uma verdadeira revolução. Frederico Lamáquia Filho, meu pai, um verdadeiro educador, um humanista, um distribuidor do bem comum. Mesmo sem tua presença física, tu segue nos inspirando e iluminando. Tua marca, teu legado como homem público, secretário de Educação e por tantos cargos que passaste, jamais, pai, será apagada. Fizesse muito por muitos e de onde estás, continua fazendo por nós. Concluo citando Geraldo Eustáquio, que resume nestes versos o quanto nós queremos fazer neste próximo triênio. É que tem mais chão nos meus olhos que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada do meu coração do que medo na minha cabeça. Viva a advocacia gaúcha!